Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Que bênção podermos estar essa manhã. Eu estou junto com a pastora Aline. O culto de manhã, irmãos, é especial. Geralmente de manhã só vem os fominhas. Cadê os fominhas aí, por mais de Deus? Opa, olha só. O Senhor sempre responde quando há fome. O Senhor sempre responde quando há um coração faminto, desejoso por mais de Deus. Na sexta-feira à noite, nós começamos a nossa conferência do Espírito Santo falando sobre restauração do sacerdócio. Falamos das funções sacerdotais, trabalhamos a ideia e o entendimento de que é necessário que haja sacerdócio para que o templo, a glória de Deus no templo, possa se manifestar. Depois, ontem à noite, falamos sobre acerca do poder das nossas palavras, como o Espírito Santo trabalha através da nossa confissão, através daquilo que nós declaramos, seja em oração, em adoração ou em confissão diária. É muito importante que a nossa boca expresse aquilo que Deus quer que expressemos. Mas nessa manhã, eu quero falar com você numa mensagem cujo tema é o propósito do Espírito Santo. O propósito do Espírito Santo. Se você gosta de anotar, anote aí o título dessa mensagem: o propósito do Espírito Santo. E eu queria que você viesse comigo na sua Bíblia, em João capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Verso de número 16, Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 16. Pode ficar mesmo de pé para a gente ler esse texto. João, capítulo 14, verso 16 diz assim, nosso Senhor Jesus falando, né? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que, digam comigo assim, para que, diga mais forte ainda, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Feche seus olhos por um instante. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por essa presença que já está aqui. Nós estamos muito felizes pelo que o Senhor já ministrou na nossa vida, mas nós queremos mais. Nós estamos famintos essa manhã por mais de Ti. Não deixa a nossa cabeça ficar vagando em pensamentos, distraída para aquilo que o Senhor quer fazer essa manhã, mas que o nosso coração esteja atento à Tua palavra. O homem só pode falar, é o Teu Espírito que revela. Por isso te pedimos, Senhor, revela-te a nós, revela a Tua palavra ao nosso coração, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode assentar, meu? É muito interessante quando a gente vai estudar as Escrituras e percebe a pessoa do Espírito Santo, e temos falado tanto sobre ele, o poder, como ele é um agente tão poderoso, glorioso. Ele é o próprio Deus, mas não apenas ele é o próprio Deus, nós sabemos, ele é uma pessoa, ele tem propósito, ele tem desejo, ele tem vontade. E é muito claro nesse texto, uma expressão que na hora que a gente acabou de ler, eu fiz questão que vocês repetissem, porque eu quero enfatizá-la. Quando a gente percebe esse texto, fica muito claro que o Espírito Santo ele é enviado com um propósito. E por que falo propósito? Porque a indicação da palavra no português para que
ela indica uma finalidade, ela indica um propósito. Por exemplo, eu estou com o microfone aqui na frente para que eu possa compartilhar uma mensagem com você. Ou seja, o propósito do microfone estar na minha mão e eu estar nessa posição é para que eu possa falar com os irmãos a mensagem. Quando você olha a expressão para quê no texto que nós acabamos de ler, fica muito claro para nós um propósito do Senhor ao enviar o Espírito Santo. O texto é claro e a Bíblia nos mostra que não apenas esse, mas há vários propósitos, há vários desejos do coração de Deus ao enviar o seu Espírito para cada um de nós. Esse texto é muito claro em nos mostrar que Ele veio para que fique conosco para sempre. Não é só para a conferência do Espírito Santo, é para sempre. Irmãos, há 13 anos atrás, eu fiz uma coisa que mudou minha vida para melhor. Há 13 anos atrás, eu casei com minha esposa Raquel. E nós fomos ao altar, né? Foi bem bonito. Eu não estava assim tão lindo como ela, mas nós chegamos no altar. Eu me lembro, o altar tinha eu e minha esposa, decoração. E para você ter uma ideia, meu casamento foi feito por 3 pastores, para confirmar. E eu me lembro que na hora do casamento, aquele célebre momento, né? Quando o pastor fala assim: Drummond, você aceita a Raquel como a sua legítima esposa, para amar, respeitar, aquela coisa toda, seja na alegria ou na tristeza, e aquela coisa toda. Aí eu disse sim. Aí quando chegou na parte da Raquel, o pastor perguntou, né? Você, Raquel, aceita o Drummond como seu legítimo esposo, para amar, respeitar, seja na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, aquela coisa toda. E a Raquel disse sim. Irmão, naquele dia no altar, quando eu disse sim para Raquel, eu não disse sim para ter esse anel no dedo, né? Nós trocamos a aliança, colocamos esse anel no dedo, mas eu não disse sim para simplesmente ter um símbolo de aliança. Eu não disse sim, irmãos, para mudar meu status no Facebook de solteiro para casado. Eu não disse sim simplesmente agora para ter uma certidão de casamento na minha casa. Naquele dia, no altar, com os pastores, eu disse sim para uma pessoa. Raquel acorda comigo, dorme comigo, toma café comigo, almoça comigo. Até quando ela está longe, ela está perto, fica mandando mensagem no WhatsApp. A gente está em momentos alegres, em momentos tristes. A gente vai para férias juntos, mergulha na praia. A gente está em momentos difíceis nos hospitais. A gente está em momentos de alegria e de tristeza, como nós nos comprometemos no altar, junto com os pastores, porque naquele dia eu não disse sim para simplesmente ser casado. Eu disse sim no altar para uma pessoa. Talvez foi no altar dessa igreja. O pastor Vinícius disse: quem aqui quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você disse sim. Você veio ao altar e confirmou no seu coração: eu quero Jesus na minha vida. Deixa eu dizer uma coisa. Você não disse sim para ser evangélico, irmão. Ter uma carteirinha de membro da Igreja Metodista Central. Você não disse sim para agora postar frases no Facebook sobre Jesus. Não, irmão. Você disse sim para uma pessoa que está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Irmão, isso é relacionamento. O primeiro propósito que nós vemos aqui para o envio do Espírito Santo por parte do Pai, por intermédio de Jesus, é para que fique convosco para sempre.
Agora, igreja metodista, vamos ser bíblicos aqui. Irmão, o Espírito Santo não foi enviado para ficar indo e vindo. O texto é claro para dizer para nós que ele veio para habitar para sempre conosco. Drummond, o que você está querendo dizer? Que o que nós vivemos na nova aliança, irmãos, é muito diferente do que acontecia na velha aliança. Na velha aliança, o Espírito de Deus habitava em Moisés, Elias, Eliseu, não eram templos do Espírito Santo. Por quê, Drummond? Porque para ser templo do Espírito Santo tem que nascer de novo. E o novo nascimento, irmãos, é só após a ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, não cabe a nós mais orar ou declarar como se o Espírito Santo estivesse indo e vindo. Vamos ficar aqui juntos. Quando você olha para o salmista fala na velha aliança: não retires de mim o teu Santo Espírito. Por quê? Porque o Espírito vinha sobre a vida de alguém para um propósito, para uma missão específica. Mas muitas vezes o Espírito Santo se retirava por causa da postura daquela pessoa. Dê uma olhada, por exemplo, na vida de Sansão. Sansão tinha sobre ele o Espírito, uma força que tinha um propósito de derrotar o inimigo. Mas você e eu sabemos, ele se prostituiu com Dalila, ele se colocou numa postura de brincar com tudo aquilo que ele tinha, e o cabelo dele foi cortado. E quando isso acontece, ele tenta fazer força, mas a Bíblia diz que ele achava que estava com Deus, ou com a unção do Espírito, mas ele já não tinha percebido que tinha sido. Agora, irmãos, na nova aliança, vem comigo, na nova aliança, quando você olha os textos da nova aliança, você vai reparar uma coisa. A Bíblia não fala do Espírito Santo indo embora de um crente. A Bíblia fala que eu e você não devemos entristecer o Espírito Santo. Drummond, o que você está dizendo? Eu estou dizendo, irmãos, que quando você peca, quando você falha, o Espírito Santo não vai embora de você. Não me olhe assustado. Drummond, o que acontece? Ele se entristece. Você perde comunhão, perde relação. Agora, é Ele, o Espírito Santo, que te conduz ao arrependimento. Aliás, sem Ele você nem conseguiria. Deixa eu usar o exemplo do meu casamento. Esses 13 anos de casamento, eu gostaria muito de falar para você que eu nunca errei com a minha esposa. Mas se eu falasse isso, seria uma mentira horrível. Eu já falei várias vezes com a minha esposa. Irmão, quando eu falei, minha esposa não virou para mim e falou assim: parei, estou indo embora para a casa da minha mãe. Minha esposa não disse: eu vou embora, eu não aguento mais sair. Não, irmão. Minha esposa ficou triste, nossa comunicação ficou afetada, mas houve um momento onde eu disse para ela assim: amor, me perdoa, eu falhei. Aí ela olhava para mim e falava assim: nossa, como não te perdoar, filhazinho? Isso é minha parte. Aí ela me perdoa e a nossa comunhão é restaurada. Ela não saiu de casa, eu perdi comunhão, mas ela não foi embora. Irmão, quando você erra, o Espírito Santo não vai para as regiões celestiais, para depois voltar quando você se arrepender. Não, Ele está na casa, te chamando para o arrependimento. Te convidando, filho, não fique nessa. Não caminhe desse jeito. Não fale dessa forma. Ele veio para habitar conosco para sempre. Eu não sei se você tem a dimensão do que é ter se tornado uma casa pela qual o Espírito Santo não vai embora nunca mais. Porque cá para nós, quando a gente olha para os grandes heróis do Velho Testamento, a gente fala assim: uau,
Você está me dizendo então, Drummond, que Deus não habitou em Moisés, em Elias, em Eliseu, o Espírito Santo vinha sobre eles, eles faziam uma tarefa, mas nenhum deles era novo nascido, nenhum deles tinha habitação de Deus, mas mesmo sem ser habitação de Deus, esses homens fizeram o que eles fizeram. Aí, irmão, eu fico para morrer quando eu escuto o crente falar assim: Drummond, um dia... E eu ainda, rapaz, como eu queria estar na época de Moisés, a pessoa fala, né? Como eu queria estar na época de Elias, de Eliseu, e ver o que esses homens fizeram, como eu queria estar lá. Irmão, deixa eu te dizer, esses homens viram por um vislumbre o que é uma realidade para mim e para você. Como assim, Drummond? Eles tiveram a glória de Deus sobre eles, fazendo e operando através deles, mas nenhum deles era templo do Espírito Santo. Se tem pessoas que falam assim para mim: quando eu chegar no céu vou perguntar para Moisés como é que foi Deus através dele, como é que foi Eliseu fazendo isso, Elias fazendo... Eu, irmão, quem sabe não vai ser o contrário. Elias e Eliseu dizendo assim: como é que era ter Deus morando dentro de você? Porque o mistério que esteve oculto de várias gerações foi manifesto a nós, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. Isso era o mistério das outras gerações, mas foi manifesto a nossa geração. Cristo agora está morando dentro de mim, de você, pela pessoa do Espírito Santo. Irmão, isso é um milagre. Como é que o Criador mora na criatura? Como é que um caminhão cabe numa garagem Fusca? Tenta botar um caminhão numa garagem que cabe só um Fusca, irmão, não dá. Pega a blusa do seu filho de 5 aninhos de idade e tenta vestir. Você é maior do que a própria blusa. A blusa do seu filho não cabe nem no seu braço. Drummond. Peraí, por que você está falando assim, Drummond? O Criador não cabe na criatura, é um milagre, é mesmo. Eu acho interessante quando Davi, ele pensa, quer trocar, né? Quando ele pensa em fazer um templo para Deus, e a atitude dele é muito nobre, porque ele fala: eu moro num lugar maravilhoso, eu estou num lugar incrível, e a arca da aliança, a presença do Senhor está na tenda, e a cabeça dele é: vou fazer uma casa para o Senhor. Isso mexe com o coração de Deus, Deus libera uma promessa sobre a vida dele, mas é interessante que Deus diz para ele o seguinte: como é que você vai fazer uma casa para mim? E Deus diz ali: eu não habito em casas feitas por mãos humanas. Agora, irmãos, se Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, só tem um tipo de casa que Deus pode habitar: uma casa feita pelas mãos dele. Uma obra feita por ele mesmo, para que ele mesmo pudesse caber. A Bíblia diz que quando nós nascemos de novo, nós somos feitura dele. Fomos criados por ele para boas obras. A ideia de nova criatura, irmãos, é uma ideia de nova criação. Deus criou-nos de novo. Deus em nosso espírito nos fez nascer de novo. E quando ele nos fez nascer de novo, ele nos deu o seu espírito para habitar em nós. O Mateus leu aqui logo no início do texto, logo no início do culto, um texto muito interessante. Na verdade, uma simbologia que nós
temos ao Espírito Santo, que é o vento. Agora é muito interessante você pensar, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá. João capítulo 20, vem comigo. João capítulo 20. Jesus ressuscita e aparece aos discípulos. Preste atenção nisso. João 20, verso 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou. Diga comigo, assoprou. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Não distrai não, fica comigo aqui. Dá uma olhada nos 3 anos do ministério de Jesus, gente. Desde o batismo no Jordão até a sua ressurreição. Até o batismo, a ressurreição, deixa eu te fazer a pergunta. Quando que você viu Jesus assoprando? Vamos combinar, até lama, até lodo com saliva ele fez. Para curar um cego, é ou não é? Jesus fez coisas incríveis. Fez lodo com saliva, botou nos olhos do cego, falou: vai se lavar lá no tanque de Siloé. Nós sabemos a história, o homem foi curado. Jesus liberou palavras dizendo: olha, pode ir porque ele já está curado. E a pessoa ia e foi feito de acordo com a fé da pessoa. Irmão, palavra liberada, enfermos curados, lodo com lama. Agora você nunca viu, nos 3 anos, Jesus soprar sobre ninguém. Quem está comigo aqui, diga amém. Por quê, Drummond? Porque Jesus morre na cruz do Calvário pelos nossos pecados, mas ressuscita trazendo uma nova vida para cada um de nós. Quando Ele ressuscita, Ele sopra dessa vida. Agora, irmãos, esse foi o mesmo ato que Deus fez ao formar Adão. Gênesis 2:7, Deus soprou sobre ele o fôlego da vida. Sopro na Bíblia é símbolo de vida. Você vai ver isso outra vez lá em Ezequiel 37, quando Ezequiel está profetizando sobre o vale de ossos secos. O que Ezequiel diz? Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. O sopro é vida. Foi vida para Adão, foi vida para o vale de ossos secos, e aí Jesus ressuscita e assopra. O que está acontecendo, Drummond? Os discípulos mortos no pecado, nos seus delitos e pecados, Efésios 2:1, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Mas, Drummond, você estava falando sobre a habitação de Deus no crente, e de repente você foi para o sopro. Por quê? Porque quando Jesus Cristo sopra, Ele está fazendo a vida entrar. Há um novo nascimento acontecendo. O homem recebe o sopro, recebe a vida. E ao receber a vida, pode reparar o que acontece depois. Porque no sopro, Ele nos faz nascer de novo. Mas depois Ele fala assim: recebam um convidado muito especial. Recebam o Espírito Santo. Irmão, isso não é teatro. Jesus está dando sopro à vida
fazendo os discípulos nascerem de novo, e agora os discípulos têm o Espírito Santo habitando dentro deles, para que fique com eles para sempre. Isso aconteceu com cada um de nós, quando dizemos: Jesus, entra na minha vida, seja o Senhor da minha existência. Uma vida foi soprada dentro de nós, e o Espírito veio para habitar para sempre. O que ele espera agora? Ele espera comunhão, irmão. Porque é possível o Espírito estar na casa, mas as pessoas da casa não conversarem com ele. Só perguntar para Marta que você vai ver que é possível. Jesus estava na casa dela, mas ela estava muito atarefada para ter comunhão com ele. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em 2º livro de Corinto, 2 Coríntios capítulo 13. Vamos abrindo um pouquinho mais de texto nessa manhã, aproveitando que é a escola bíblica dominical. 2 Coríntios 13, verso 14. Vamos dizer o verso 14 bem forte, todo mundo junto no 3? 1, 2, 3. A graça Não, irmão, não é o término do culto ainda. Mas a bênção que a gente chama de bênção apostólica, ela possui dentro dela um conceito fundamental na vida cristã. Como assim? A graça, gente, é indiscutível. Nós precisamos da graça, é pela graça que somos salvos. E o texto é muito claro em dizer a graça do Senhor Jesus Cristo. Ninguém discute também, irmãos, o amor de Deus, porque o amor de Deus é aquilo que enviou o seu Filho unigênito. Mas a parte desse versículo que muitos de nós temos deixado de lado é a comunhão do Espírito Santo. Na verdade, a graça e o amor, a graça de Jesus e o amor de Deus serão revelados a mim e a você pela comunhão com o Espírito Santo. Quando falta comunhão com o Espírito Santo, falta entendimento também da graça e do amor. Agora, comunhão, gente, é uma palavra no grego que nós usamos para expressar a fraternidade entre irmãos, que é a palavra koinonia. Mas a palavra koinonia, ela fala de participação. Ela fala de dar e receber. Isso é comunhão. Essa palavra era usada até mesmo, irmão, para ofertas financeiras. Ou seja, aquilo que eu tenho, eu comungo com você, eu dou a você. A comunhão com o Espírito Santo, o que é, Drummond? É quando eu participo a minha vida com o Espírito Santo, e o Espírito Santo participa a sua vida comigo. Habitar conosco para sempre, fala não só que eu sou o templo de Deus, que eu recebi esse sopro de Deus, mas fala também de uma dimensão aonde eu tenho um compromisso de comunhão. E aqui está a chave, irmãos, para vivermos o propósito do Espírito. Nós nos darmos a essa comunhão, nós partilharmos dessa comunhão. A nossa vida de oração, ela não pode ser simplesmente uma questão de um quarto. Nós sabemos que a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, para a gente orar ao nosso Pai que está em secreto, e Ele nos recompensará. É fundamental que eu e você tenhamos um tempo de oração no nosso secreto, 30, 40 minutos, 1 hora, não sei qual o tempo, mas pegar a nossa vida, ir para um lugar, passar um tempo a sós com Deus, orar, buscar, é um momento de comunhão. Agora me entenda, até quem ora, irmãos, faz uma coisa que às vezes é muito complicada. Qual? Ele faz aquele amém que encerra esse momento, e parece que esse momento fica recluso ao tempo que ele vai voltar lá para fazer de novo. Irmão, eu brinco que um dia eu vou fazer um movimento, o movimento do fim do amém.
E não é contra a palavra amém, porque ela é bíblica, mas o amém que encerra a oração. Porque quem disse que a oração tem que ser encerrada? Drummond, o que eu faço então? Você diz assim, em o nome de Jesus, Senhor, agora vamos trabalhar junto, porque eu quero ter comunhão contigo no meu trabalho. Há um momento de secreto no nosso quarto, mas 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo diz, orai sem cessar. Você orou no seu quarto? Convida o Espírito Santo para caminhar com você todo dia, irmão. Você vai para Cabo Frio pegar uma praia? Espírito Santo, vamos nadar junto. Está chorando? Espírito Santo, eu preciso do teu consolo. Você está no carro indo para o trabalho? Espírito Santo, eu não quero trabalhar sozinho, eu quero ter comunhão contigo enquanto eu trabalho. Drummond, o que eu faço? Tenha tempo no seu quarto, mas faça as pequenas orações durante o dia. É claro, gente, que não dá para ficar 24 horas orando sem parar. Não estou falando sobre isso. Até porque a gente tem 8 horas de sono que ninguém está orando lá. Senão o pessoal fala assim, não, eu só oro de noite, porque aos seus amados dá enquanto dorme. Eu não estou falando de estar toda hora abrindo a boca para orar, porque não dá. Mas eu estou falando de algo, irmãos. Da gente participar do nosso dia, sabe? Você não precisa esperar chegar no quarto para falar com Ele, porque Ele habita com você para sempre. Você está no chuveiro, você está lavando louça. Ô irmão, lavar louça com o Espírito Santo é maneiro demais. Quantas experiências já tive lavando louça. Estou lá lavando os pratos e orando em outras línguas. E adorando e sendo cheio do Espírito. Irmão, às vezes ficava até enrolando. Comunhão, gente. Comunhão. Na comunhão você vai perceber que ele vai falar, ô, fica fora disso aqui. Não gosto disso, filho. Desculpa, irmão, mas vou confessar uma coisa para você. Às vezes eu fico para morrer com essa coisa que o crente fica assim, pastor, é pecado fazer isso? É pecado colar chiclete no cabelo? Ô, irmão, está na hora da gente crescer e ter uma comunhão com o Espírito Santo, e Ele vai nos mostrar o que Ele quer que a gente faça, o que aquilo que Ele não quer que a gente faça. Quem está entendendo o que eu estou falando? O propósito dele é para que fique conosco para sempre, nos fez tempo. Eu e você precisamos então retribuir isso com comunhão. Agora, segundo propósito que eu quero ver com você, está lá em Lucas 24, corre comigo lá. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, verso 49. Lucas 24, verso 49. Diz assim: E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais o que, gente? Revestidos de poder. Primeiro vamos confessar uma coisa aqui, gente. Parece até uma contradição, né? Por quê? Porque lá em João 20, nós vimos ele dizer o seguinte. A Bíblia fala que ele assoprou e disse, recebei o Espírito Santo. Mas agora Jesus vira para os discípulos e fala assim, fica aqui em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Se num primeiro momento, irmãos, ele fala que vai habitar conosco para sempre. E isso fala de comunhão, de relacionamento, de estar próximo, de intimidade. Num outro momento ele fala para que vocês sejam revestidos de poder. Lá em Atos 1, verso 8, e a gente tem falado muito e orado sobre esse texto. Fala que ele vai liberar poder para que a gente seja testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até
os confins da terra. Ou seja, haveria um poder, um revestimento de poder, que faria nós, cristãos, nos tornarmos testemunhas daquilo que o Senhor iria fazer na terra. Aqui a gente já percebe, irmãos, algo que os teólogos às vezes ficam brigando, que na minha opinião não faz muito sentido. Por quê? Porque alguns querem dizer que nós nascemos de novo, lá em Atos 2, quando foi o revestimento, quando o Espírito veio sobre eles com línguas como que de fogo, e ali houve um novo nascimento. Ora, quando nós olhamos, e a gente já aprendeu, já viu, que Jesus aparece ressuscitado e sopra, e diz: recebei o Espírito Santo. Ou seja, naquele momento o novo nascimento acontece, até porque quando Jesus diz sobre revestimento, ele está falando sobre vestir de novo. A minha irmã aqui, ela está com uma jaqueta. A jaqueta que ela está usando, irmãos, não é a roupa dela, é o revestimento nela. Se eu tivesse com um blazer aqui, o blazer não seria a minha roupa, ele seria o meu revestimento. O que você está dizendo, Drummond? Que se os discípulos seriam revestidos, é porque vestidos eles já foram. Quem está comigo aqui? O que está acontecendo? O que o nosso Senhor Jesus está dizendo? Que existe duas experiências distintas. Uma é o novo nascimento, onde nós recebemos a pessoa do Espírito e muita coisa na nossa vida começa a mudar. Mas a outra é um revestimento de poder para uma missão. Nesse revestimento de poder, nós temos dois sinais claros, evidentes, que marcam essa experiência de revestimento, que chamamos também de batismo com o Espírito Santo. A primeira e clara, que nós já até mencionamos, é a ideia da testemunha. Gente, testemunha, você vai perceber biblicamente que ela tem duas inferências. A primeira inferência de testemunha é quando a própria vida da pessoa é um testemunho daquela mensagem. Vamos olhar para a vida de um homem chamado Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. Tudo indica na Bíblia, irmãos, que Marta, Maria e Lázaro eram bons amigos de Jesus. Jesus tinha carinho. Parece que Jesus ficava na casa deles com uma certa constância. Quando você vê o relato da ressurreição de Lázaro, você percebe que o próprio escritor João fala que Lázaro era amigo de Jesus. Agora olha que coisa tremenda, gente. O amigo Lázaro, nós sabemos a história, morreu. Jesus ressuscitou, todo mundo sabe disso. Agora, o amigo Lázaro, depois da ressurreição, ele não era simplesmente mais um amigo. Ele era um testemunho do poder capaz de ressuscitar o morto. Depois você pode ler em casa, João 12. As pessoas estavam indo na casa de Lázaro para ver Lázaro. Outro irmão, mas Jesus estava lá, eles iam ver Jesus, mas eles também queriam ver Lázaro. E eu acho que eu também ia querer ver, Quer falar? Lázaro, fui no teu enterro. Você estava morto, cara. Você está bem mesmo? Irmão, o negócio foi tão sério. Acho que Lázaro não dimensionava tudo. Pode olhar João 12 depois com calma em casa. Os religiosos começaram a pensar no jeito de matar Lázaro também. O cara que vivia uma vida tranquila porque era amigo de Jesus, agora complicou a vida dele porque ele era testemunho vivo. Uau, tem gente que já pegou. Talvez você está aqui dizendo: Drummond, eu sou amigo de Jesus, eu tenho relacionamento, eu tenho amizade, mas Deus quer fazer da sua vida um testemunho, irmão.
seu casamento, seu ministério, sua vida espiritual, áreas emocionais que estão mortas, vão ressuscitar pelo poder do Espírito Santo de Deus. E alguém vai falar: cara, é você mesmo? Eu estava no velório do teu casamento. Tu era o cara depressivo morto-vivo. Tu era prostituta, tu era ladrão, tu era sem vergonha, e agora tu é missionário. Chega no Brasil, irmãos, de gente que só quer ser amigo de Jesus. Está na hora da gente ser um testemunho vivo do que o poder de Deus pode fazer na vida de um crente. O mesmo poder que ressuscitou Lázaro, que ressuscitou Jesus Cristo, habita dentro de você e quer ressuscitar áreas que estão mortas na tua vida. Quando você falar, quando você agir, a pessoa fala: cara, o que é isso? Isso fala do que então, Drummond? Isso fala de um testemunho com a vida. A primeira inferência, irmãos, é ser testemunha com a própria vida. As palavras, as ações vão testemunhar da mudança que Deus pode fazer. É uma mudança no caráter, na integridade. Agora, a expressão de testemunho, irmãos, ela não se resume apenas a algo íntimo e pessoal. A expressão de testemunha fala de algo que você vê e algo que você ouve. Acho que talvez seja o conceito mais simples de testemunha, né? Pode olhar em qualquer tribunal, você vai ver que o advogado ou promotor vai chamar a sua testemunha. Já viu aquelas testemunhas que acabam com o caso todo? Quando o cara chama assim: vem cá fulano de tal que vai testemunhar. Você viu ele matar? Vi. Você estava perto? Estava. Você tem a arma do crime? Tenho. Estava guardada lá na casa dele. Irmão, acabou. Não é? Ou pelo menos está perto de acabar. O cara falou: não, eu vi. Porque testemunha, gente, é alguém que viu, que ouviu e que pode atestar o fato. Ele nos faria, através do revestimento, não apenas um testemunho vivo, mas alguém que veria e ouviria do que Deus iria fazer. Isso aqui é precioso demais, principalmente para quem se acha aquém de tudo. Porque, irmão, Deus não chamou a gente para fazer as coisas simplesmente. Na verdade, irmão, Deus chamou eu e você para testemunhar. Como assim, Drummond? É assim, ó. Você tem um enfermo e você faz o que a Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos. E você vai testemunhar o enfermo sendo curado pelo poder do Espírito Santo. Em Atos Apóstolos, eles são testemunhas, estão vendo e ouvindo e falam: Deus está fazendo. Você não é o agente que causa, você é testemunha que vai contar o que Deus fez. É muito evidente esse sinal, irmãos. Transformação de vida, revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, ele fala de uma transformação de vida. Agora, o segundo sinal evidente no revestimento é muito notório nas manifestações que isso aconteceu. Como, Drummond? As línguas estranhas, irmãos, não é algo que simplesmente a gente repete em culto, falando, principalmente em conferências como essa. Mas ela era um sinal, irmãos, que acompanhava essa manifestação. E por que você diz isso, Drummond? Embora haja discussões enormes sobre o quesito, vamos entender algo juntos. Se as pessoas recebem esse revestimento e as outras pessoas praticamente imediatamente reparam que a pessoa está recebendo, é porque tem um sinal que acontece praticamente no mesmo momento. Aliás, esse sinal, irmãos, teria que ser algo diferente. Como assim diferente? Há várias manifestações do Espírito na velha aliança, várias.
Os dons listados ali em 1 Coríntios 12, eles se manifestam na velha aliança. Agora, as línguas estranhas, elas são um sinal exclusivo na nova aliança. Por que você pensa assim? Porque quando você olha para a velha aliança, irmãos, você vê Elias liberando cura, ressuscitando o morto, mar vermelho abrindo, operação de milagres, curas, dom da fé, está fluindo na velha aliança. Tem alguns teólogos que falam assim, não, você pode ser batizado com o Espírito Santo e profetizar. Ora, se profecia é sinal de batismo com o Espírito Santo, então Eliseu foi um homem batizado com o Espírito Santo, porque ele profetizou a beça. Aí tem gente que fala assim, não, pastor, não é isso não é a profecia não, é mudança de vida. Não, mudança de vida a gente acabou de falar que tem que acontecer. Só que peraí, mudança de vida, irmãos, alguém começa a receber já no novo nascimento. Aliás, quem começa a se comprometer com Deus e viver a ação de Deus, até na antiga aliança, já tinha uma integridade transformada. É ou não é, gente? Ai, pastor, mas eu senti um fogo, eu senti algo diferente. Glória a Deus, irmão, foi uma experiência. Jacó, por exemplo, teve um toque na sua coxa e nunca mais andou do mesmo jeito. Há várias experiências e por toda a nossa vida teremos experiências com Deus. Agora vamos entender uma coisa, quando se fala do revestimento, se fala de uma experiência de mudança de vida, mas tem um outro sinal que está aparecendo. Qual o sinal, Drummond? Línguas estranhas para quem fala. O clássico exemplo de Atos 2, mas vamos caminhar para Atos 10, vem comigo em Atos 10. Atos 10. Eu vou ler esse texto com você e eu quero que você só se situe aqui comigo. Cornélio não é crente, tá? O pessoal que está com Cornélio não é crente. E mais, eles nem judeus são. É a primeira conversão aqui de alguém que não é judeu. É o gentil Cornélio e pessoas ao seu redor que estão ouvindo a mensagem de Pedro. Pedro está pregando. Vem comigo. Atos 10. Vamos ler a partir do verso 43. Pegar o finalzinho da pregação de Pedro. Atos 10, verso 43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Últimas palavras do sermão, né? Receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Olha o que acontece no verso 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Porque, verso 46, porque, todo mundo sabe que porque é explicação, né? Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Uau! O que aconteceu aqui, Drummond? Pedro está pregando, os discípulos, na verdade os gentios ali, Cornélio e o pessoal, está ouvindo a mensagem. E quando Pedro falou na parte de perdão de pecados pelo seu nome, parece que eles creram. Receberam o perdão de pecados ali mesmo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre eles. E não apenas eles nasceram de novo ali, irmãos, mas começaram a falar em línguas. Agora percebe uma coisa comigo. Deu tempo de fazer uma checagem na vida de Cornélio e dos irmãos. Tipo assim, vamos ver se você melhorou o jeito de você tratar a sua esposa. Não, irmão, não deu. Como é que eles souberam que tinha sido derramado? Como foi derramado sobre eles? Porque os ouviam falar em
Há um sinal do revestimento, que é essa expressão das nossas palavras. Isso aconteceu em Atos 2, isso acontece em Atos 10, e me permita mostrar só mais um texto para vocês, Atos 19. Atos 19, verso 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles, o que, gente? O Espírito Santo. E falavam em línguas e profetizavam. No texto de Atos 10, eles falavam em línguas e adoravam, magnificavam a Deus. Aqui eles falavam em línguas e profetizavam. Mudou a segunda expressão. Num era adoração e agora é profecia. Mas tem uma coisa que não mudou, que eles estão falando em línguas. Há um sinal desse revestimento de poder, que é o falar em línguas. Irmão, isso foi tão forte, mas tão forte, na igreja primitiva, que tem uma igreja que tem que ser fortemente orientada sobre isso, que é a igreja de Corinto. Porque os irmãos ficaram tão empolgados com isso, irmão, que eles queriam falar em línguas toda hora. Mas o toda hora deles, irmãos, era até em público. Imagina, alguém pegar a palavra para falar, e ao invés de falar no idioma que todo mundo conhece, alguém ficar falando em língua desconhecida. Imagina eu, desde o início dessa mensagem, só falando em mistério. Você vai falar, Deus abençoe o Drummond. Não estou entendendo nada. Irmão, o negócio ficou tão absurdo que Paulo teve que falar, gente, quando vocês estiverem na igreja, quer dizer, liberando para os outros, tem que ter interpretação. Se não tiver interpretação, você tem que falar no idioma que todos conhecem. Agora, se você não tem alguém que interprete, fique no seu lugar, diz Paulo em 1 Coríntios 14, falando consigo mesmo e com Deus. Por quê, Drummond? Porque isso, gente, é para a edificação pessoal. Eu acho muito forte que nele não fala só de falar. Ele diz que isso é uma linguagem de oração, gente. 1 Coríntios capítulo 14, Paulo fala que quem ora em espírito, o seu espírito ora bem. Agora, ele fala, ore então com o seu entendimento, ou seja, com o seu idioma, no nosso caso o português, mas também ore com o seu espírito. Ele até fala de cantar, ele diz, quando você for cantar, cante em espírito, cante em línguas estranhas, mas também cante com o seu entendimento, no seu idioma. Por que você está falando assim, Drummond? Porque Deus deseja para cada um de nós, irmãos, que esse revestimento venha e que você seja transformado como uma testemunha do poder de Deus. Mas Deus te deu nesse momento, e Deus te dá nesse momento, uma linguagem para que você esteja orando. Não é só para um momento que parece que o céu abriu e a glória de Deus desceu. Mas Deus nos chama a orar em todo o tempo no Espírito. Efésios 6,18, orando em todo o tempo no Espírito. Oração em Espírito, gente, não é oração silenciosa. Oração em Espírito é essa oração nesse idioma do céu. Tem irmãos que fazem uma confusão tremenda quando você vai falar de língua estranha, porque eles falam assim, mas pastor, Deus não dá na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Como assim orar em todo o tempo? Primeiro, irmão, você olha para a Bíblia, você percebe que existe uma oração em línguas estranhas, diz 1 Coríntios 14, que ninguém entende, só Deus entende. Há um nível quando nós estamos orando para a nossa edificação pessoal, que só Deus entende. Ninguém à nossa volta está entendendo, só Deus está entendendo. E essa é uma oração maravilhosa, que nós precisamos a cada dia estar fazendo. Só que, irmão, a Bíblia também fala de um dom que é a variedade das línguas.
E essa variedade de línguas geralmente vem com alguém para interpretar, ou vem num idioma que o outro conhece, mas quem está falando não sabe falar. Deixa eu explicar isso melhor. Eu estava aqui no Rio, alguns anos atrás. Eu tenho uma intercessora, uma mulher de Deus demais, uma senhora assim, fora do comum, de busca, sede, fome por Deus, ela assim me inspira. E eu me lembro que a gente tinha um hábito de orar na casa dela, e a gente ia, eu e uma galera ia orar, e a gente ficava às vezes de madrugada orando com ela. Um dia eu fui com uma irmã para lá, e gente, ela estava com uma visita, essa senhora. E essa senhora com a visita dessa senhora, gente, ela não era cristã. Era uma pessoa com um ar cético, com um ar incrédulo. E aquela mulher tinha estudado em faculdades renomadas na Europa. Se eu não me engano, Oxford, na Inglaterra, era uma das faculdades que ela tinha estudado. Eram amigas há muito tempo, mas essa mulher se manteve cética. Ela tinha estudado idiomas, tinha estudado letras em vários lugares do mundo. Muito estudada, porém cética. Eu lembro que eu fui com essa irmã orar na casa da senhora. E a visita dela foi dormir. Olha só. A visita dela foi dormir, era 11 horas da noite. E nós ficamos a noite toda orando. Eu lembro que eu fui embora para casa, era umas 3 da manhã. Feliz da vida, foi um tempo precioso de oração. No outro dia, essa intercessora, Rose, ela estava me contando que quando ela acordou de manhã, fez o café para a visita sentou para tomar café com ela. A visita falou assim para ela: você acredita que ontem eu não consegui dormir? Fiquei acordada e fiquei ouvindo vocês orarem. Aí a Rose falou para ela: mas você ficou ouvindo a gente orar? É. E vocês três que estavam orando, vocês estavam orando em português no início, mas depois vocês começaram a orar numa ramificação bem antiga do aramaico. Eu pensei, vou colocar no meu currículo, sei falar aramaico. Sei nada, gente. Não, vocês três estavam orando numa ramificação bem antiga do aramaico. E essa ramificação antiga do aramaico que vocês estavam orando, ela é tão antiga, que os estudiosos chamam de língua dos anjos. Eu disse: Rose, você falou para ela que a gente não sabe falar isso? Falei. O que ela explicou disso? Ela falou que algum espírito deve ter trago essas palavras para nós. O que aconteceu ali, irmão? Isso virou um testemunho para a vida daquela mulher. Veja, isso aqui não é uma linguagem desconhecida que só Deus entende. Isso aqui é uma linguagem conhecida por alguém, desconhecida para nós que estamos falando, mas conhecida para ela. Um americano chamado David Robson, uma vez, ele narra um momento. David Robson é um homem que foi muito usado por Deus por muitos anos. Ele tem uma experiência muito especial da parte de Deus. Ele conta que ele foi num programa de televisão e ele teve uma experiência como essa. Ele estava sentado, ele e o entrevistador, ao vivo no programa, numa cidade pequena. E ele estava naquele lugar ali, conversando com o entrevistador. E ele conta que ele está conversando com o entrevistador e ele sentiu dentro dele que ele deveria orar em outras línguas. Irmão, na hora, ele mesmo travou, falou: eu não vou orar em línguas ao vivo. Vou pagar um mico, eu não vou fazer isso. Depois, como é que eu vou ficar? O cara vai parar de me entrevistar. E ele relutou com aquilo. E dentro dele, para ele orar em línguas, ele lutando com aquilo. Depois ele pensou assim: peraí, se Deus está mandando eu orar em línguas, Deus vai me dar interpretação. E ele vai me dar interpretação e não vai ter problema. Aí ele pensou assim. E aí, irmão, eu fico imaginando a cara do entrevistador uma hora dessa, né? Que o entrevistador está aqui com ele. De repente ele parou, olhou para a câmera e disparou a falar em língua estranha. E começou a falar em língua estranha, olhando para a câmera e falando em língua estranha. Irmão, ele conta que quando ele acabou, quando ele sentiu de parar, não vem interpretação nenhuma. Irmão, na hora que não vem interpretação nenhuma, ele voltou assim. O entrevistador fez como que se nada tivesse acontecido. Foi gentil com ele, voltou para o assunto. Ele falou que o programa continuou por vários minutos ainda. E ele está assim, conversando com o entrevistador, pensando: cara, o que eu fiz?
Eu sou maluco. Meu Deus, que mico. Falei, ao vivo, não tem interpretação, ninguém entendeu nada, por que eu fiz isso? E ele continuou falando e pensando isso. O programa terminou. Assim que o programa terminou, uma produtora do programa chegou, deu um tapinha no Dave e falou assim: Dave, eu não sabia que você falava tão bem o alemão. Você fala até com sotaque. Aí quando ele ouviu, ele falou: nem eu sabia que eu falava alemão. Ele falou: Dave. E eu não sei se você sabe, mas esse programa passa aqui na cidade, e na cidade tem uma colônia alemã que assiste ao programa. E nós acabamos de receber um telefonema de uma senhora que estava enferma em casa. Você disse em alemão o que ela precisava fazer para ser curada dentro de casa. Ela fez e testemunhou que estava curada. Se é para o Senhor, bata mesmo, irmão. Aleluia! Gente, existe mais. Eu estou aqui essa manhã para dizer para você e bradar para você: existe mais. Existe mais do Espírito, existe mais do sobrenatural para cada um de nós. Existe mais. Não é só um arrepio, não é só uma emoção, é muito além. Agora, o alemão para o Dave, irmão, não era um idioma que ele sabia falar, mas virou um testemunho para alguém. Agora, a variedade de línguas, ela vem com entendimento para alguém. Por quê? Porque tem uma língua que só Deus entende. Não é a mesma coisa, porque aquela senhora entendeu o alemão. A linguagem de edificação pessoal só Deus entende. Agora, quando alguém flui na variedade de línguas, muitas vezes o que vem junto é interpretação. E o dom de interpretação de línguas estranhas, irmãos, eu creio que é algo que Deus quer começar a transbordar mais na nossa geração. Paulo chegou a dizer em 1 Coríntios 14 que quem ora em línguas, ore também para que possa interpretar. Por quê? Porque quando as línguas são interpretadas, geralmente o que vem acompanhando é uma palavra profética. É uma palavra de revelação. É algo que edifica pessoas. Eu me lembro, lá no Carisma, nós temos um momento que é todo dia e é maravilhoso, gente. A gente chama de escola de oração. Começa às 11h15 e não tem hora para terminar. E cada momento é tão precioso, porque a adoração, a busca, essa atmosfera de conferência. E eu me lembro que um dia, eu estava assim, eu acho que eu estou descendo aqui só para ilustrar, porque eu estava um pouco mais à esquerda. Eu me lembro que eu estava com as mãos levantadas, adorando. Sabe aquele momento que você não está se importando com mais nada? Eu lembro que eu estava já todo desarrumado, adorando, todo desafinado, entregue ao Senhor ali, aquela coisa gostosa, aquela presença doce. Aí veio uma irmã, do outro lado da coluna. Ela começou a orar em línguas estranhas bem alto. Eu lembro que o ministério de louvor, ele estava tocando, mas estava assim, tocando bem baixinho. E eu me recordo que aquela irmã começou a orar em línguas tão alto, que eu estava do outro lado, estava ouvindo. Mas o irmão não estava nem aí para aquilo, eu queria ficar com Deus, eu e o Senhor. Só que, gente, eu estou ali no meu lugar, com as minhas mãos levantadas, adorando ao Senhor. E palavras em português começaram a vir dentro de mim. Quando a gente ora em outras línguas, pega isso aqui. Palavras que a nossa mente não entende, vêm dentro de nós. Agora, como o pastor Vinícius falou, você não é forçado a falar. Tem gente que acha que falar em língua estranha é igual soluço. Quem aqui já teve soluço? Me perdoem a ilustração, mas vai ficar claro. Soluço, gente. Tu quer parar de soluçar, é ou não é? Mas tu não consegue. Tem gente que acha que vai falar em língua igual soluço. Eu não quero, mas vai fluir. Porque quando a gente soluça, cá para nós, a gente é tomado pelo soluço. Não tem a opção de não soluçar.
É ou não é? Tem gente que acha que vai falar em línguas, irmão, igual soluço. Eu já vi gente que quando a gente vai orar por batismo, a pessoa quase fica assim. Para Deus chegar a língua dela e falar por ela. Mas não é assim, gente. Atos 2, verso 4 diz que o Espírito Santo concedia que eles falassem, mas quem falou foram os discípulos. Quem está entendendo isso aqui? Naquele lugar, eu estava com as mãos levantadas e começou a vir palavras em português. Mas digo para você, irmão, que se eu deixo e se eu falo não vou, aquela irmã não ouviria o que veio dentro de mim. Eu tive que abrir a boca para ela e falar também. Eu me lembro que eu saí do meu lugar, coloquei a mão naquela irmã, continuei ouvindo o que ela estava falando, a outra irmã estava falando. E eu liberei as palavras que tinham vindo no meu português. Irmão, ela deve ter orado por uns 5 minutos em línguas estranhas. Mas o que eu falei para ela foi em 1 minuto. Por quê? Porque interpretação não é tradução de língua estranha. Quer ver? Traduz essa frase para mim agora, igreja. Quero que vocês traduzam para mim. Falem bem alto. A frase é I love you. Também amo vocês. Mas você traduziu eu, love, amo e o você. Isso é tradução. Interpretação é o sentido do que foi falado. E não palavra por palavra do que foi dito. Eu me lembro que eu cheguei perto daquela irmã e comecei a falar. Terminou o momento, aquela irmã virou para mim e falou assim: Drummond, você falou para mim tudo o que eu estava vivendo. E ela disse assim: como é que você sabia? Eu disse: eu não sabia, mas o Espírito Santo sabia. Agora veja, irmão, se eu tive o entendimento do que foi falado, isso não é a oração em línguas que só Deus entende. Porque eu tive compreensão para a edificação de alguém. A variedade de línguas é no momento que Deus quer para um propósito. Mas a linguagem para a edificação pessoal, que só Deus entende, você pode fazer aqui e agora. Talvez você diz: Drummond, eu ainda não sou batizado. Eu ainda não falo em línguas estranhas. Eu quero orar por você essa manhã. Fique de pé no seu lugar. Apenas se você deseja, se você quer ser batizado, se você quer esse revestimento de poder, sai do seu lugar, eu quero orar por você. Você diz: Drummond, eu quero. Sai do seu lugar, isso, pode vir. Pode vir, pode vir. Dá para fazer distanciamento aqui na frente também, pode vir. Chega mais pertinho que puder. Isso, isso. Você que está no seu lugar, nas cadeiras, eu creio que você já recebeu essa experiência. E se você já recebeu, feche os seus olhos. Ele veio com o propósito de ficar com você para sempre, para comunhão. E Ele veio para te fazer ser uma testemunha do poder dEle. Para fluir dessas águas. Por isso, você que está nas cadeiras, levante as suas mãos aos céus. Isso, isso. Você que ficou aí nas cadeiras, levante suas mãos aos céus, feche os seus olhos e ore em outras línguas. Isso. Se você não ora já tem um tempo, seja renovado agora. Isso, igreja metodista, levanta as suas mãos. Vamos subir o nível das águas nesse lugar. Isso, isso. Não se distraia. Você que está nas cadeiras, continue orando em línguas. Mas você que está aqui na frente, abra os olhos por um momento. Escutem bem. Não é mérito. Não é mérito. Se você está aqui na frente e acha que não merece, é para você mesmo.
porque sempre é pela graça. Se você diz eu ainda erro, eu peco, é para você mesmo. Porque esse poder é que vai te transformar. Eu e os líderes vamos impor as mãos sobre a cabeça de vocês. Por favor, me ouçam. Quando nós impormos as mãos, vocês não vão falar mais em português. Vocês não vão dizer aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vocês não vão fazer isso. Vocês vão ouvir o interior de vocês. Não dá para falar em inglês e em português ao mesmo tempo. Ou eu falo I love you, ou eu falo eu te amo. As duas coisas não dá para falar. Por um tempo, ninguém vai impor as mãos ainda. Por um tempo você vai orar em português e pedir, clamar. Mas quando nós impormos as mãos sobre você, você não vai falar mais em português. Você vai ouvir o seu interior e palavras vão vir dentro de você. Abra a tua boca em fé e fale. Por isso, você que está aqui na frente, levanta as suas mãos aos céus. Isso. Levanta as mãos e levanta a tua voz agora. Uou! Isso. Senhor, nós oramos pelos dons do Teu Espírito. Palavra de sabedoria, de conhecimento, discernimento de espíritos. Oramos para aqueles que oram em línguas e interpretem as línguas estranhas. Oramos por profecia, visões, sonhos. É promessa. Os jovens terão visões. Os velhos sonharão. Isso, igreja, é isso. Receba. 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 Liberdade aqui, Espírito de Deus. Liberdade aqui, Espírito Santo. Liberdade aqui. Tens liberdade aqui. Liberdade enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me
até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus. Isso, igreja, isso, orando em outras línguas.